Fala galera, sou o professor Bruno, professor de filosofia aqui do Explica aí. Estamos aqui para a resolução de mais uma questão. E a questão que nós iremos resolver agora é uma questão sobre a Grécia Antiga. E é uma questão do Enem 2022, primeira aplicação. Vamos lá. Olha o comando. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, pronto, eu já sei que ele está me pedindo uma perspectiva atrelada ao surgimento de pensadores, uma categoria de pensadores. Vamos procurar no texto. Advento da polis, ou seja, é uma perspectiva atrelada ao surgimento das cidades. Nascimento da filosofia, então também já sei que é algo relacionado aos primeiros pensadores. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiados estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Então veja, ó, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Galerinha, vamos lá. Quem é que vai inovar o pensamento filosófico e romper com a cosmologia dos pré-socráticos? Aqui nós temos uma ideia de estruturas sociais. Ó, estruturas sociais. Se estamos falando de estruturas sociais e mentais, estamos referindo a uma visão atrelada ao que nós chamamos de convenções sociais. Convenções sociais. E o texto continua. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta. Ó, a filosofia despoja-se, afasta-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído. Ou seja, ele está se referindo a um segmento que visa romper com a perspectiva cosmológica dos pensadores anteriores. Ó, despoja-se, afasta-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuída. Isso por quê? Porque quando você tem a perspectiva filosófica lá dos primeiros pensadores, os pensadores de Mileto, os jônios, eles buscavam, a partir de uma leitura e observação da natureza, explicar a origem das coisas, os fenômenos naturais. E aí o texto continua, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea, ou seja, é uma perspectiva de razão diferente. Ok, voltando para o comando. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, letra A, os epicuristas, envolvidos com o ideal de vida feliz. Vejam só, galerinha, os epicuristas estão atrelados ao pensamento grego. Sim, eles estão atrelados às concepções filosóficas da antiguidade, mas eles estão atrelados ao que nós chamamos de filosofia helenística. Isso quer dizer que foi um período anterior ao que o texto retrata. Os estoicos, dedicados à superação dos infortúnios. Galera, estoicos também estão atreladas à filosofia helenística. O que quer dizer que eles também acabam sendo
indivíduos ligados a movimentos posteriores ao descrito, ao retratado no texto. Os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica. Perfeito. Porque, de fato, os sofistas eles surgem juntamente com as cidades-estados gregas e eles estão atrelados ao ensino, à transmissão da retórica, a arte de falar em público, a arte de persuadir, a arte de convencer. E isso está atrelado ao quê? A esse solidário, essa visão solidária das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Ou seja, está ligado à visão de convenções sociais. Qual era a perspectiva deles? Argumentar, persuadir, convencer. E essa, olha o que o texto diz, essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Porque era uma razão fruto da argumentação, da persuasão, da retórica, do saber falar em público. E essa era uma característica extremamente importante na Grécia Antiga e os gregos levavam isso muito a sério. Letra D. Os peripatéticos é um conceito utilizado por Aristóteles, empenhado na dinâmica do ensino. Não, o texto não fala sobre uma perspectiva aristotélica, o texto ele também não fala acerca de uma visão, de uma dinâmica ligada ao ensino. Então, nós já descartamos, assim como descartamos os dois primeiros porque não estavam no contexto histórico, descartamos também a alternativa D, e a letra E diz: os poetas rapsodos responsáveis pela narrativa do mito. O texto ele não faz menção a narrativas e a mitos. O texto ele faz menção ao advento, ao nascimento da filosofia. Então, galera, dessa forma, a assertiva da questão é a letra C. Beleza, galerinha? Ficamos por aqui. Deem o seu like, compartilhem com os amigos de vocês e nos sigam para mais resolução de questões.